Sabe aquela sensação de estar empurrando uma montanha com as próprias mãos? Você acorda todo dia tentando forçar as coisas a mudarem, mas elas insistem em permanecer do mesmo jeito. E no fundo, bem lá no fundo, você começa a se perguntar se realmente tem algum controle sobre sua vida. A verdade é que você está gastando energia no lugar errado. Enquanto você tenta movimentar as peças do tabuleiro, não percebe que você mesmo é o jogador que define as regras. O jogo não acontece lá fora, ele acontece dentro da sua cabeça. E essa é uma notícia incrível, porque significa que você tem muito mais poder do que imagina. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tentou mudar alguém? Um parceiro, um familiar, um chefe? Quantas conversas difíceis, quantas brigas, quantos ultimatos? E no final, a pessoa continuou exatamente do mesmo jeito. Frustrante, não é? Mas o problema não é a teimosia delas. O problema é que você está tentando fazer algo que vai contra a própria estrutura da realidade. Você não pode mudar ninguém, simples assim. Não porque você seja fraco ou incompetente, mas porque isso não funciona assim. A mudança que você busca lá fora só pode acontecer quando você muda por dentro primeiro. E quando digo por dentro, estou falando da sua mente. Mais especificamente dos pensamentos que você permite morar na sua cabeça todos os dias. Pensa comigo, sua mente é como uma casa. Agora imagina que você passa o dia inteiro deixando a porta aberta para qualquer coisa entrar. Pensamentos sobre fracasso, medo, limitação, dúvida. Você deixa tudo isso entrar, se acomodar, fazer uma festa na sua sala e depois fica confuso porque sua vida reflete essa bagunça toda. A dieta mental é exatamente sobre isso. Você escolhe o que entra na sua casa mental. Você decide quais pensamentos podem ficar e quais precisam ir embora. Parece simples demais para ser verdade, certo? E é por isso que a maioria das pessoas ignora. Elas querem uma fórmula mágica, um ritual de 7 passos, um segredo escondido em algum livro antigo. Mas não tem segredo. O segredo é justamente a simplicidade. Você muda seus pensamentos dominantes e mantém essa mudança. Você não vacila. Você não fica pulando de um pensamento para outro como se estivesse trocando de canal na TV. Você escolhe uma frequência e fica nela. Agora eu sei o que você está pensando. Você deve estar lembrando daquela vez que tentou pensar positivo e não funcionou. Aquela semana em que você repetiu afirmações no espelho e sua vida continuou uma bagunça. E por causa disso, você concluiu que isso tudo é bobagem de livro de autoajuda. Mas deixa eu te contar o que realmente aconteceu. Você não mudou sua dieta mental. Você só colocou um band-aid em cima do problema. Você repetiu umas frases bonitas, mas no fundo, nos bastidores da sua mente, continuou alimentando os mesmos pensamentos de sempre. É como tentar encher um balde furado. Você joga água, mas ela continua vazando por baixo. A mudança real acontece quando você cria firmeza, quando você decide o que quer e não sai dessa decisão. Não importa o que apareça, não importa o que os outros digam, não importa se a realidade física está mostrando o oposto. Você mantém sua mente firme naquilo que escolheu. E aqui está a parte que pode soar estranha no começo. Quando você faz isso, não está mudando nada lá fora. Você está mudando de realidade. Está se movendo para uma versão da sua vida onde aquilo que você quer já existe. Porque tudo já existe. Todas as possibilidades já estão disponíveis agora. Você só precisa sintonizar a frequência certa. Pensa em quantas pessoas manifestam relacionamentos impossíveis. Aquele ex que jurou nunca mais voltar. Aquele crush que nem sabia que você existia. De repente, do nada, a situação toda vira de cabeça para baixo. Não porque a pessoa mudou magicamente, mas porque você mudou para uma realidade onde essa pessoa age diferente. O mesmo vale para dinheiro, saúde, oportunidades.
Não existe competição porque você não está lutando por nada. Você está apenas escolhendo qual versão da realidade você quer experimentar. E essa escolha acontece na sua mente, através dos pensamentos que você cultiva todos os dias. A criação já está completa. Isso significa que tudo que você pode querer já existe em algum lugar, em alguma versão da realidade. Você não está criando algo do zero, você está apenas se movendo até onde aquilo já está. É como mudar de canal na TV. Os programas já estão sendo transmitidos, você só escolhe qual assistir. Isso explica por que algumas pessoas manifestam coisas em dias e outras levam anos para manifestar a mesma coisa. Não é o objeto do desejo que determina o tempo, é a disciplina mental de cada um. É a capacidade de manter os pensamentos alinhados, mesmo quando a realidade física está gritando o contrário. E sobre essa história de quanto tempo vai demorar, deixa eu ser bem direto. Quanto mais você foca no tempo, mais tempo vai demorar. Porque quando você fica obcecado com o quando, está basicamente dizendo, ainda não tenho. E a realidade vai refletir exatamente isso de volta para você. Sua realidade está sempre te dando razão. Sempre. Se você acha que as coisas são difíceis, elas serão difíceis. Se você acha que nada funciona para você, realmente nada vai funcionar. Não porque o universo te odeia, mas porque ele é um espelho fiel da sua mente. Então para de procurar a técnica perfeita. Para de achar que existe um truque que você ainda não descobriu. Todas as técnicas fazem a mesma coisa. Mantém sua mente focada no que você quer. Visualização, afirmação, scripting, meditação. São só caminhos diferentes para o mesmo destino. O que realmente importa é você assumir a responsabilidade pela sua mente, parar de deixá-la selvagem, pensando qualquer coisa que aparecer. Você precisa domar esse cavalo. E quando você faz isso, quando você realmente domina seus pensamentos, sua vida se curva diante de você. Você já percebeu que existe uma diferença enorme entre querer algo e realmente decidir ter algo? A maioria das pessoas passa a vida inteira querendo mais dinheiro, querendo um relacionamento melhor, querendo saúde, querendo reconhecimento. Mas querer sem decisão é como ficar parado na porta de uma casa, desejando entrar, sem nunca girar a maçaneta. A decisão é diferente. Quando você decide, você fecha a porta para todas as outras possibilidades. Você não fica em cima do muro. Você não mantém um plano B escondido no bolso caso as coisas não deem certo. Você simplesmente escolhe e pronto. E essa firmeza na escolha é o que faz toda a diferença. Tem uma história real que ilustra perfeitamente isso. Uma mulher estava procurando um apartamento novo com o noivo e o filho pequeno. Todos os proprietários recusavam porque tinham uma criança. As chances pareciam cada vez menores. Mas quando ela encontrou o apartamento perfeito, algo interessante aconteceu. Ela não ficou desesperada. Não ficou obcecada em fazer dar certo. Ela simplesmente começou a decorar o apartamento na mente dela. De olhos abertos, enquanto fazia outras coisas do dia, ela mentalmente andava pelos cômodos, planejando onde cada móvel ia ficar. Sem esforço, sem desespero, apenas a certeza natural de quem já mora lá. Quando o noivo começou a duvidar, ela não entrou na energia dele. Não assumiu a negatividade, apenas disse que o dia ainda não tinha acabado. E algumas horas depois, o telefone tocou. Eles conseguiram o apartamento. Ela nem se surpreendeu muito. Claro que conseguiram. Ela já estava lá. Percebe a diferença? Ela não estava tentando forçar nada. Ela não estava ansiosa, checando o celular a cada 5 minutos. Ela simplesmente ocupou mentalmente aquele espaço como se já fosse dela, porque na mente dela já era, e a realidade física só precisou se ajustar para refletir isso. Mas essa não foi nem a manifestação mais impressionante dela. Antes disso, ela tinha enfrentado algo muito mais assustador.
A mãe dela estava afundada em dívidas. Não eram dívidas pequenas. Era o valor de um apartamento inteiro. Dívidas que não tinham como ser pagas. A falência era iminente. A possibilidade de ficar sem teto na velhice era real. Quando ela descobriu a dimensão do problema, entrou em pânico. Chorou, brigou, ficou sem dormir. Não via saída nenhuma. Na realidade física, realmente não havia saída. Os números não fechavam. Ninguém na família tinha dinheiro para ajudar. Era uma situação impossível pelos padrões normais. Mas ela decidiu fazer algo. Decidiu usar a manifestação mesmo sem entender completamente como funcionava. E foi difícil, porque enquanto ela afirmava que a mãe estava livre de dívidas, a preocupação não parava. Era um ciclo de afirmações, choro, medo, visualização. A mente ainda não estava totalmente disciplinada. O que finalmente funcionou foi a visualização consistente. Ela criou uma cena simples. Estava escrevendo um post contando a história de sucesso de como a dívida da mãe tinha sido cancelada. Ela se via sentada no computador, feliz e em paz. Não sabia como aquilo ia acontecer, só sabia que ia acontecer. E ela fez essa visualização repetidamente, até que um dia simplesmente pareceu completo. Ela soltou. Não ficou mais pensando nisso obsessivamente. Apenas confiou. E 1 ano e meio depois, a mãe mandou uma foto de um documento do tribunal. Toda a dívida tinha sido cancelada. Centenas de milhares simplesmente apagados. A mãe estava completamente livre. Ela não pagou nada, não moveu um dedo na realidade física, apenas mudou internamente. E a realidade se reorganizou de uma forma que parecia impossível. O tribunal eliminou dívidas que normalmente levariam uma pessoa à falência total. E hoje ela estava literalmente escrevendo aquele post que tinha visualizado. Essas histórias mostram algo fundamental. Você não está lutando contra a realidade. Você está escolhendo qual realidade experimentar. E essa escolha não é feita com ações físicas desesperadas. É feita com a mente, através da consciência que você assume. Quando você entende que a criação já está completa, tudo muda. Significa que aquilo que você quer já existe. Não como uma possibilidade futura distante. Existe agora, neste momento. Você só não está consciente disso ainda. Está olhando para outro lugar. É como estar em uma sala cheia de móveis, mas você só consegue ver os móveis que estão iluminados. Os outros continuam lá, só não estão visíveis para você. Quando você muda sua consciência, é como mudar qual parte da sala está iluminada. De repente, você vê móveis que sempre estiveram ali. Suas suposições determinam o que fica iluminado. Se você assume que as coisas são difíceis para você, então a realidade difícil fica iluminada. Se você assume que você é sortudo, que as coisas funcionam a seu favor, então essa realidade fica iluminada. Os móveis não se movem. Você só muda o que consegue ver. E aqui está algo que muita gente não entende. Existem infinitas versões de você acontecendo simultaneamente. Uma versão sua que já tem o relacionamento que quer. Uma versão que já está saudável. Uma versão que já tem o dinheiro. Todas existindo ao mesmo tempo, agora. Você só precisa se tornar consciente daquela versão. Por isso, as circunstâncias atuais não significam nada. São apenas o reflexo de uma consciência antiga, de pensamentos que você cultivou no passado. Mas você pode mudar de consciência agora. E quando faz isso, está literalmente pulando para outra linha do tempo, onde as coisas já são diferentes. O tempo entre a mudança interna e o reflexo externo é o que chamam de intervalo. É aquele período onde você já mudou por dentro, mas o mundo físico ainda está se ajustando. E é nesse intervalo que a maioria das pessoas desiste, porque veem a realidade antiga e pensam que não funcionou. Mas o intervalo é só isso, um ajuste.
a realidade se reorganizando para combinar com sua nova consciência. É como quando você muda a direção do carro. Existe um momento entre virar o volante e o carro realmente mudar de direção. Mas você não para de virar o volante porque o carro não respondeu instantaneamente, certo? O mesmo vale para a sua vida. Você muda a direção mentalmente e confia que a realidade física vai seguir. Não precisa ficar conferindo a cada segundo se já mudou. Você simplesmente sabe que mudou porque você que comanda. Você é a autoridade máxima na sua realidade. Isso significa que nada pode tirar seu desejo de você. Absolutamente nada. Porque nada tem mais poder do que você na sua própria realidade. Você é o Deus da sua experiência. E quando você realmente internaliza isso, quando você para de procurar validação externa e assume seu poder, tudo se torna inevitável. Seus desejos não são aleatórios. Você não quer coisas por acaso. Se um desejo existe em você, é porque a realização dele também existe. Não existe desejo sem realização. É impossível. O desejo é apenas o chamado da versão de você que já tem aquilo, te convidando para se juntar a ela. E quando você entende isso, o medo diminui. Porque você percebe que não está tentando criar algo do zero. Não está tentando convencer o universo a te dar algo. Você está apenas aceitando o que já é seu. Está reclamando o que já te pertence. A coisa mais estranha sobre manifestação é que quanto mais você persegue, mais distante parece ficar. É como tentar agarrar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais escapa pelos dedos. E isso acontece porque você está operando de um lugar de falta, de necessidade, de desespero. E esse lugar cria exatamente mais falta. Pense em como você age quando já tem algo. Você não fica checando se ainda está lá. Não fica desesperado. Não perde o sono pensando nisso. Existe uma naturalidade, uma calma. Você simplesmente sabe que é seu. E é exatamente esse estado mental que você precisa cultivar antes da manifestação aparecer na realidade física. Muita gente acha que vai sentir essa calma depois que receber o que quer. Que vai relaxar quando o dinheiro entrar na conta, quando o relacionamento começar, quando a saúde melhorar. Mas funciona ao contrário. Você precisa sentir a calma primeiro. Precisa assumir o estado mental de quem já tem. E então, a realidade física se ajusta. É por isso que técnicas são apenas ferramentas. Elas não são mágicas, não têm poder próprio. O poder está em você. As técnicas só servem para treinar sua mente a ficar no estado certo. É como usar rodinhas quando você está aprendendo a andar de bicicleta. Elas ajudam no começo, mas eventualmente você precisa pedalar sozinho. Algumas pessoas fazem visualização. Outras preferem afirmações. Tem gente que gosta de escrever, não importa. Todas essas coisas fazem o mesmo trabalho. Mantém seus pensamentos na história que você escolheu. Mantém sua mente longe da velha narrativa de limitação e focada na nova narrativa de realização. Mas aqui está o erro que muita gente comete. Elas tratam as técnicas como tarefa, como algo que precisam fazer para conseguir o que querem. E isso cria tensão, cria esforço, e esforço vem de falta. Se você já tivesse, não estaria se esforçando. Então o próprio ato de se esforçar demais está dizendo que você não tem. A verdadeira manifestação acontece quando você relaxa na certeza, quando você simplesmente sabe. Não precisa provar, não precisa forçar, não precisa ficar repetindo incansavelmente como se estivesse tentando se convencer. Você apenas ocupa aquele estado mental naturalmente, do jeito que você ocupa o estado de ter um nome. Você não acorda todo dia afirmando seu nome, certo? Você não visualiza tendo seu nome. Você simplesmente sabe qual é seu nome. Não tem dúvida, não tem questionamento. É óbvio. E quando algo é óbvio para você, não precisa de esforço. Você só vive a partir daquela verdade. O mesmo precisa acontecer com seus desejos.
Eles precisam se tornar tão óbvios para você quanto seu próprio nome. E como você faz isso? Você para de dar atenção ao que contradiz. Você para de reagir cada vez que a realidade física mostra algo diferente. Você para de entrar em pânico cada vez que um pensamento negativo aparece. Pensamentos negativos vão aparecer. É normal. Sua mente foi condicionada durante anos a pensar de uma certa forma. Não vai mudar da noite para o dia, mas você não precisa brigar com esses pensamentos, não precisa ter medo deles, só precisa não se envolver com eles. Deixa eles passarem como nuvens no céu. Você rega as plantas que quer ver crescer e ignora as ervas daninhas. Se você ficar arrancando erva daninha desesperadamente o dia inteiro, está dando toda a sua atenção para o que não quer. E atenção é energia. O que recebe sua atenção cresce. Então, simplesmente redirecione. Toda vez que pegar um pensamento indo para onde não quer, gentilmente traga de volta. Não é sobre controle rígido, é sobre direção consistente. É como dirigir um carro. Você não fica tenso no volante com medo de sair da pista. Você só faz pequenos ajustes constantes, um toque aqui, uma correção ali, e assim você chega onde quer. E sobre esse negócio de dúvida, todo mundo duvida às vezes. Todo mundo. A diferença está no que você faz com a dúvida. Você pode deixá-la te dominar, entrar em espiral de pensamentos negativos, começar a questionar tudo. Ou você pode simplesmente reconhecer que é só um pensamento passageiro e voltar para a sua certeza. Porque aqui está na verdade. Você não pode falhar. É impossível. Você sempre manifesta o equivalente ao seu estado mental dominante. Sempre. Se seu estado mental dominante é de falta, você vai manifestar falta. Se é de abundância, vai manifestar abundância. O sistema nunca falha. Você só precisa ajustar o que está colocando no sistema. Tem gente que passa anos estudando, procurando a resposta perfeita, o entendimento completo de como tudo funciona. Querem um doutorado em manifestação antes de começar. Mas você não precisa entender como o motor do carro funciona para dirigir. Você só precisa saber usar o volante, o acelerador e o freio. O mesmo aqui. Você não precisa entender toda a física quântica, toda a metafísica, toda a filosofia por trás. Você só precisa saber. Seus pensamentos criam sua realidade. Mude os pensamentos, mude a realidade. Simples assim. Pode começar agora. Não precisa esperar até entender tudo perfeitamente. E mais uma coisa importante, pare de depender dos outros. Pare de procurar validação externa. Pare de perguntar em fóruns se seu desejo é possível, se você está fazendo certo, se vai funcionar para você. Claro que é possível, claro que vai funcionar. Mas você precisa acreditar nisso. Você precisa ser sua própria fonte de certeza. Buscar informação de vez em quando é normal. Aprender com quem já passou pelo caminho faz sentido. Mas se você fica dependente da aprovação dos outros, está dando seu poder para eles. Está dizendo que eles sabem mais sobre sua vida do que você. E isso não é verdade. Você é a autoridade máxima sobre sua própria experiência. Confia em você mesmo, mesmo quando você não tem todas as respostas. Mesmo quando você ainda está aprendendo, mesmo quando comete erros, porque no final das contas, você é a única pessoa que pode fazer isso por você. Ninguém pode manifestar sua vida no seu lugar. Ninguém pode mudar seus pensamentos por você. E quando pensamentos ruins aparecerem, quando o medo bater, quando a dúvida surgir, simplesmente volte ao básico. A criação está completa. Tudo o que você quer já existe. Você só precisa se alinhar com aquilo. Não precisa criar, não precisa convencer, não precisa implorar. Só precisa aceitar. Seus desejos já são seus. Foram feitos para você. Não existe competição porque não existe escassez. Existem infinitas versões de tudo, infinitas possibilidades. E você tem acesso a todas elas apenas mudando sua consciência.
apenas escolhendo qual versão você quer experimentar. Então para de complicar, para de procurar segredo escondido. Para de achar que você precisa de mais uma técnica, mais um curso, mais um livro. Você já sabe o suficiente. Agora só precisa aplicar, só precisa fazer o trabalho mental de manter seus pensamentos alinhados com o que você quer. E sim, vai ter dias difíceis. Vai ter momentos onde você vai querer desistir, onde vai parecer que nada está funcionando. Nesses momentos, lembra, a realidade física está sempre atrasada, ela está refletindo sua consciência antiga. Mas você já mudou, e a realidade física vai alcançar. Só precisa de tempo para se ajustar. Não desiste no intervalo, não desiste quando as coisas ainda parecem iguais, porque é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, bem antes da manifestação aparecer. E então elas dizem que não funciona, mas não é que não funciona, é que elas pararam antes da hora. Você não é todo mundo, você pode ser a exceção, pode ser aquela pessoa que realmente persiste, que realmente domina sua mente, que realmente assume seu poder e cria a vida que quer, não porque você é especial ou sortudo, mas porque você decidiu e manteve a decisão. No fim, tudo volta para o começo. Você muda sua mente, você muda sua vida. É simples, é direto, não tem atalho, não tem truque secreto. Tem você, sua mente e sua capacidade de manter pensamentos consistentes. Isso é tudo que você precisa. Sempre foi tudo que você precisava. Então faz o trabalho, mantém seus pensamentos alinhados, não reage ao mundo externo. Confia no processo. E observa sua vida se transformar diante dos seus olhos, porque quando você realmente entende que você é o criador da sua realidade, não existe mais volta. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, e sua vida nunca mais vai ser a mesma.